Boa tarde a todos, boa tarde a Sacola da turma jogadora, boa tarde ao ilustre representante do Ministério Público, boa tarde aos colegas advogados aqui representados pela minha colega ex-adverso, doutora Raquel, os demais presentes aqui nessa sessão. Excelências, pretendo não me adiantar muito, né, apesar do já adiantado da hora, enfim, pretendo ser o mais breve possível. O presente caso, Excelências, trata de uma categoria bastante peculiar, certo? Que é o trabalhador marítimo, certo? Esse trabalhador marítimo, reclamante em hora recorrente, por força de acordo coletivo, por força de norma coletiva, ele possui um regime de trabalho de 1 por 1, ou seja, a cada um dia embarcado, ele tem direito a gozar um dia de folga. No caso específico do reclamante, hora recorrente, também por força do instrumento coletivo, ele possuía uma jornada de embarque de 60 por 60, ou seja, ele permanecia 60 dias embarcado por 60 dias de folga. E o que acontece, Excelências? Também por força de norma coletiva, esse trabalhador recebia horas extras pré-fixadas, certo? Todos os meses ele recebia o valor de 80 horas extras pré-fixadas durante todo o seu contrato de trabalho, seja no período que ele estava embarcado e seja no período que ele estava desembarcado. Num primeiro momento, Excelências, quem vê a tal situação entende, né, que o acordo coletivo viria a ser mais benéfico a esse trabalhador pelo fato dele receber horas extras, inclusive no seu período de descanso, no seu período de folga remunerada, né? Ora, quem não gostaria de estar recebendo um adicional, mesmo sem estar trabalhando, né, recebendo por isso? Ocorre que, no nosso entendimento, com a máxima vênia, ousamos discordar desse entendimento, porque o entendimento, do nosso ponto de vista, é de que as horas extras, ela é salário condição, Excelências. Ou seja, aquele trabalhador ele realiza a real quantidade de horas extras durante o seu pacto laboral, durante o mês, enfim. Ao final daquele período, o empregador ele vai apurar a real quantidade de horas extras desse trabalhador e, por fim, pagar. Creio que não seja louvável, crível, acreditar que algum trabalhador receba, por exemplo, adicional de insalubridade ou periculosidade se não labora em ambiente insalubre ou periculoso. Creio que não seja razoável um trabalhador receber adicional noturno se não trabalha em período noturno. Ora, como receber horas extras se naquele período ele não sequer trabalhou, ele estava desembarcado, né? Se ele não fez horas extras, por que receber das horas extras? Então, na verdade, o que acontece, a empresa, a reclamada, ela paga horas extras pré-fixadas de modo a maquiar a real quantidade de horas extras trabalhadas por aquele trabalhador. Se não vejamos, o próprio entendimento da súmula 199 do TST, ao qual originalmente é destinada aos bancários, mas a qual nós pedimos vênias para usar de forma equiparada à categoria dos marítimos, ela diz lá justamente que a prefixação de horas extras ela não é válida porque as horas extras ela é salário condição, mesmo se enquadra na categoria dos marítimos. Inclusive já há decisões do próprio TST pela equiparação dessa súmula 199 do TST em outras categorias, como radialistas e jornalistas. Afinal, o objeto da ação, né, da prefixação seria o mesmo, né? E aí eu chamo a atenção de Vossas Excelências no seguinte ponto. Esse trabalhador marítimo, Excelências, trabalhava durante os seus 60 dias embarcado no regime conhecido como quarto de hora no meio dos marítimos, ou seja, esse trabalhador trabalhava 6 horas, descansava 6, trabalhava 6 e descansava 6 durante o período de 24 horas, ou seja, 12 horas de trabalho por 12 horas de descanso dividido em 2 turnos, certo? Mais precisamente, seu horário de trabalho era de meia-noite às 6 da manhã, das 6 da manhã ao meio-dia ele tinha um intervalo de descanso, do meio-dia às 18, novamente no seu posto de trabalho, das 18 à meia-noite, novamente um intervalo de descanso. E aí, avançando, o outro ponto que eu chamo a atenção de Vossas Excelências, a questão do intervalo intra-jornada.
esse trabalhador, excelência, nesse regime de quarto de hora, né, do 6 por 6 por 6 por 6, ele não tinha respeitado o seu intervalo intrajornada, né? Durante aquele período das 6 horas de labor, ele não tinha um intervalo para a sua alimentação. O empregado, o reclamante hora recorrente, só poderia fazer a sua alimentação, a sua refeição, durante o seu período do intervalo, as 6 horas do seu intervalo. Quando muito assim, nem em 6 horas ele poderia gozar, né, efetivamente para o seu descanso. Um outro ponto que eu pretendo avançar aqui é com relação ao intervalo interjornadas, aquele intervalo previsto na CLT, no artigo 66 da CLT, em que diz que todo trabalhador deve ter no mínimo 11 horas de intervalo entre uma jornada e outra de trabalho. Ora, excelências, se esse trabalhador trabalhava no regime de quarto de hora, ou seja, 6 horas descansava 6, 6 horas descansava 6, esse trabalhador não tinha condições de fazer um intervalo mínimo de 11 horas entre um dia e outro de trabalho, desrespeitando assim, portanto, o artigo 66 da CLT. Se esse trabalhador tinha uma folga de 18 à meia-noite, né? Portanto, somente 6 horas para ele efetuar sua alimentação, tomar seu banho, lavar seu uniforme, ir até o seu quarto, né? Na embarcação. Muitas vezes sequer conseguia dormir por 3, 4 horas. Então, excelências, eu peço um pouco com as máximas vênias a essa colega da turma jogadora, mas que pense um pouco na situação do reclamante hora recorrente, no que tange a sua saúde física e mental, por ele trabalhar nesse período, essa jornada extenuante de 60 dias embarcado, confinado, onde ele não pode retornar à sua casa ao final da sua jornada de trabalho, e onde muitas vezes ele sequer consegue dormir nem por 5 horas diárias, um sono contínuo de 5 horas, contrariando inclusive os preceitos, né, que dizem que um sono reparador é de no mínimo 7 horas, excelência. Então, nesse ponto, a empresa reclamada, ela deixa de pagar tanto o intervalo intrajornada, como dito, quanto o intervalo interjornada, além de prefixar horas extras, indo de encontro ao entendimento sumular do Colégio do Tribunal Superior do Trabalho. Então são essas as considerações que eu gostaria de fazer aqui, com as máximas vênias, né, ao entendimento do ilustre relator, pedindo desde já pela reforma da presente sentença. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos os presentes. Fazendo, né, uma complementação, inclusive a sustentação do doutor, né, tudo isso que ele